Fala, galera! Olha, hoje eu venho discutir com você aqui um tema super importante. Me diz uma coisa, qual é, na sua opinião, o maior desafio dos homens na modernidade? Eu acredito que o maior desafio dos homens na modernidade é deixarem de ser meninos e se tornarem homens de verdade. Nós temos um grande desafio porque está uma confusão aí entre o papel da mulher e o papel do homem na sociedade e só existe uma forma de nós conseguirmos reverter isso tudo. Sabe qual é? Olharmos para as Escrituras, o que a Bíblia diz sobre o papel, a função e o que é ser um homem de verdade. É isso que nós vamos discutir no programa de hoje e eu te encontro depois da vinheta. Para começar, eu quero ler com você um texto bíblico que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13 e 14, em que o apóstolo Paulo vai falar algo fantástico para os homens. E isso é muito atual. Tanto era naquele tempo, quanto ainda é muito atual para a gente. O apóstolo Paulo diz assim, olha, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Olha, o apóstolo Paulo, falando aos homens da igreja de Corinto, ele vai destacar 4 qualidades importantes aqui, que aqueles homens deveriam ter e também são qualidades que nós, homens dessa geração, precisamos ter. Primeira qualidade, vigilância. Olho aberto, bastante atenção para não cair. Firmeza na fé. Nós precisamos estar convictos daquilo que nós cremos. Varonilidade. Você ter convicção da sua masculinidade, exercer a sua masculinidade de acordo com os princípios da palavra de Deus. E força. Tá faltando força para esses homens hoje em dia, hein? Está faltando um pouco de cada uma dessas coisas. Os caras de hoje em dia estão precisando ter um pouco mais de substância, um pouco mais de força. Concorda comigo? Ó, o apóstolo Paulo ainda diz que essas 4 qualidades, elas devem ser exercidas com amor. Ele diz assim, ó, façam tudo com amor. E aqui ele destaca um homem de fato, um homem de Deus, um homem que tem todas essas qualidades e que faz tudo movido por amor. Será, penso comigo aqui, será, IPPzito, que as mulheres de hoje em dia, elas esperam algo mais dos homens ou um homem, de acordo com essa descrição bíblica aqui, já deixaria elas, ó, satisfeitas? O que você acha? Olha, pastor, sinceramente, eu não tenho nem como falar isso, né? Porque eu me identifico como homem. Oh, que bom, né? Que bom, né, Pepezito? Mas você, como homem, como um cara que se identifica como homem, você acredita que esse perfil de homem atrai as mulheres? Olha, sinceramente, se já tá na Bíblia, eu acho que sim. Porque o Senhor, que é o Senhor, ele já deixou os ensinamentos corretos. Então, se tá na Bíblia e é o melhor, então o homem tem que ser assim. Muito bom. Agora, a grande questão que você que está em casa me assistindo, você pode responder nos comentários. Será que os homens estão alcançando esse padrão? Nós fomos às ruas para poder ouvir as pessoas, para elas poderem nos dizer o que elas acham da masculinidade bíblica, o que elas têm de falar sobre isso, né? A masculinidade bíblica, o que é? Qual é a sua visão sobre esse tema? E foi isso aí que a gente viu. O que é masculinidade bíblica? Masculinidade bíblica é você, como homem, ser protetor, provedor e sacerdócio da casa, né? E também pastor da sua família. O que você espera encontrar em um homem que já ia ser bonito de entrar em um relacionamento, de estar ao lado? Acho que o básico, né? Fidelidade, confiança, isso aí, né? Você acredita que os homens de hoje são parecidos com o perfil de homem bíblico ou estão distantes? Olha, não vamos mentir, podia ser melhor, né? Mas a nossa sociedade, a igreja, né, como corpo de Cristo, precisa trabalhar nisso e não deixar isso se esfriar, né, na nossa sociedade. Você acredita que os homens de hoje cumprem seu papel bíblico diante da mulher? Eu acho que ninguém tá puro nesses últimos tempos aí, e hoje em dia eu acho que depende bastante, porque tipo, tem muita gente que segue e também tem muita gente que não segue. Tá bem dividido aí. Qual é a principal característica de um homem bíblico? Seguir a palavra de Deus, né, acima de tudo, a Bíblia, acima de tudo, e colocar em prática, né, que fé sem obras, né, não é fé, né? Então, colocar em prática tudo que a gente aprende, né, tanto no nosso falar e no nosso agir. Olha, como você pode ver, as pessoas elas têm muito a dizer sobre o tema. São opiniões, mas será que essas opiniões elas estão de acordo com as Escrituras Sagradas?
É isso que nós vamos discutir no programa de hoje, tá? E para poder tratar sobre esse tema importante, eu vou receber aqui no nosso programa ele que é licenciado ao exercício do Ministério Pastoral na Igreja Presbiteriana em Vila Natal. Ele é teólogo, pós-graduando em estudo do Novo Testamento e exposição bíblica. Olha, Pepezito, o currículo do homem. Incrível! E quantos anos ele tem? Olha, ele tem 37 anos. Ele também tem uma vasta experiência como pastor de homens. Ele vem de um outro ministério e lá ele exercia o ministério de pastorado dos homens. Ele é casado com a Fenícia há 14 anos, pai do Gabriel e do Pedro. Quem que eu recebo aqui hoje, Pepezito? Você recebe o Rocha. O Rocha, o melhor de todos, o licenciado Felipe Rocha. Vem pra cá, meu amigo! Fala, meu irmão. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado. Felipe, eu quero te agradecer por ter aceito o convite para estar participando aqui do programa Namoro com Propósito, um programa em que a gente está trazendo temas que são importantes para a juventude, tanto do ponto de vista do papel de um homem na sociedade, como nós também trabalharemos o papel da mulher na sociedade, como que o namoro deve ser conduzido. Eu fico muito grato por você ter aceito o nosso convite, meu irmão. Meu irmão, é um privilégio, um prazer. É sempre algo grandioso quando a gente recebe a oportunidade de falar para uma sociedade que vive numa realidade de fumaça, para usar uma imagem de Eclesiastes, algo que traz solidez, que é a palavra de Deus. É o privilégio. Maravilha. E eu acho muito legal, porque você, a partir das conversas que a gente teve, dos momentos que a gente teve a oportunidade de falar, você consegue fazer uma leitura da cultura e da sociedade a partir da cosmovisão bíblica. Você faz uma jogadinha bacana aí. E Deus tem te dado essa sabedoria. Pra gente é muito bom ter você aqui. Nossa sociedade, ela precisa de uma direção, não é não, meu irmão? É interessante que a Bíblia, ela fornece tudo o que a gente precisa saber. Acontece que a maior parte das vezes nós não estamos lendo ela corretamente. Então eu preciso ver o texto bíblico, que é um texto transtemporal, e entender qual era o sentido original que o autor queria e como é que eu aplico isso hoje para nós. E sem fazer uma leitura correta da cultura e do nosso tempo, a gente vai continuar respondendo perguntas que ninguém mais faz, enquanto as questões existenciais mais profundas ficam sem resposta. Pois é, se eu não me engano, foi Lutero que certa vez falou que as perguntas que mais são feitas no seu tempo devem ocupar os púlpitos da igreja, né? E hoje acho que falta um pouco da igreja ela ser mais contextualizada com o tema, com aquilo que está sendo discutido. Você percebe isso também? Muito, tanto é que uma das pós que eu estou fazendo no Jumper é justamente sobre pregação, exposição bíblica, e uma matéria muito interessante que é sobre aplicação. Geralmente no seminário, nas faculdades, nós temos lá a matéria de homilética, mas se você for ver os livros, o material sobre aplicação, geralmente é um capítulo. É uma parte pequena. Então, grande parte da pregação que é feita, ela gasta muito tempo, como deve ser, com uma boa exegese. Sim. Mas acontece que depois de entregar uma feijoada para o povo, como é que ele pega essa feijoada e vai separar em porções menorzinhas para se alimentar durante a semana? É meio que fazer a digestão do tema, né? Como é que vai assimilar aquilo e aí ali, fica né? empanturrado na garganta e não sabe como agir. E aí tem tudo a ver com a questão da aplicação. E uma boa aplicação, o reverendo Weber vai dizer que precisa não só fazer uma boa análise do texto bíblico, mas tem que fazer uma boa exegese das pessoas, da própria igreja. E para isso, você precisa sim mergulhar no que o mundo está dizendo, no que o mundo está consumindo, não no sentido pecaminoso, mas você precisa fazer uma leitura do todo para que então essa mensagem possa, não negociando os seus princípios, mas respondendo essas questões que surgem a partir dessas dúvidas mais existenciais. Até porque a gente vê nas Escrituras Sagradas, toda a teologia que nós criamos, ela é oriunda das Escrituras Sagradas. Mas a Escritura também ela é muito prática. E se eu ficar só ali me detendo em aspectos teológicos, eu vou acabar não ensinando os cristãos a como viver na sociedade. Então é importante também a gente trazer essa visão prática, da aplicação prática daquilo que a gente ouve nos cultos, não é? Olha, isso é tão interessante. Nós vamos ser tentados a separar aquilo que é inseparável. Eu sempre uso, quando eu penso nisso, o exemplo do que o pecado causou no homem. O homem, sendo um corpo com um espírito, ele é um ser indivisível. Tanto é que na ressurreição, nós vamos ver que no momento, seja para a condenação, seja para a eternidade com Deus, esse corpo com o espírito será novamente conectado. Aqueles que estiverem vivos serão chamados às alturas, aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados. O pecado ele é tão sério que ele dividiu algo que não poderia. E muitas vezes nós fazemos isso também com a questão da teologia com a devoção. Eu não posso fazer uma boa aplicação se eu não tiver uma boa teologia. Sim. Então, as duas coisas precisam estar conectadas. A questão é, como é que eu expresso para essa cultura a necessidade de se crer
em Deus, que é 3 pessoas, em Cristo Jesus, que é 100% homem, 100% Deus, na realidade de sua vida. Então eu preciso olhar para o contexto onde se aplica isso, mas entender a profundidade disso. Quando eu olho para Jesus, sendo aquilo que ele é, 100% Deus, 100% homem, como não identificar as suas dores, como não identificar a crueza da sua tentação no deserto, mas olhar para ele como aquele que venceu. Então isso me ajuda e me guia a olhar para mim, a olhar para o mundo e a então ter a resposta adequada às minhas próprias tentações, à minha própria dinâmica de existência. Pois é. Agora, uma área da igreja que eu percebo assim que a gente precisa explorar um pouco mais e que ela vai afetar todas as outras áreas da nossa vida são os casamentos. A gente precisa trabalhar, até porque os casamentos eles são referências também para os filhos, referências para as pessoas que estão ao redor. E aí você está casado com a Fenícia há 14 anos, não é isso, pastor? 14 anos. Pois é. Se você pudesse destacar para os jovens hoje aí a importância de ter um casamento, que ele seja um modelo para outras pessoas, igual você hoje é um pastor, você exerce seu ministério pastoral, você cuida das outras famílias da igreja, qual a importância de formar uma base firme, sólida, para que esse casamento ele seja como uma cidade construída sobre uma montanha, como uma luz colocada no lugar adequado da casa para iluminar toda, ser uma inspiração para essa geração? Olha, isso é fantástico. E pensando nisso, não tem como você não pensar no texto de Efésios 5. Paulo ele gasta um tempo gigantesco para falar de uma série de características de homem, de mulher, do casamento, e depois ele diz, mas eu estou falando sobre casamento, estou falando sobre Cristo. Esse é o mistério. Sim. Então a primeira coisa é entender que o casamento, o relacionamento, não fala sobre a minha satisfação. Muito bom, muito bom. A primeira coisa é que a única maneira com a qual eu consigo entender a profundidade do relacionamento entre Cristo e a igreja é se eu olhar para o casamento. Exato. E aí então Deus usa o casamento para expressar a profundidade do relacionamento que nós temos com Ele. E é por isso que o meu casamento precisa expressar a minha crença. Maravilha. E aí então tem uma série de questões que eu preciso olhar para Cristo, a maneira da qual eu devo agir com os meus filhos, com a minha esposa, com a sociedade, porque na verdade não é sobre nós. É sobre a glória de Deus, né, pastor? Você vê quando os casais eles vêm procurar e falar assim, eu não aguento mais, eu quero me separar. Eu falo assim, gente, vocês estão lidando com a glória de Deus. O testemunho de vocês no casamento, ele pode transmitir a glória de Deus, ele pode ser um motivo de escândalo. Exatamente não é? isso. Pois é. Agora, para esses rapazes que nos acompanham, uma pergunta que eu tenho feito para todos os homens que vêm aqui no programa, porque se tem uma reclamação que eu tenho visto ultimamente das moças os rapazes estão devagar na conquista, eles não sabem se aproximar, eles não sabem conversar. Nós estávamos lá em Vila Natal outro dia, e eu conto esse testemunho, eu tô assim, até agora, pastor, pensando nisso. Acho que eu contei isso no programa anterior, que a gente estava conversando com os rapazes e a gente perguntou para eles assim, o que vocês mais gostam de fazer hoje, na atualidade? Aí os caras falaram, Naruto, FIFA. Tem problema gostar disso? Não tem problema gostar disso, mas é o que eles mais gostam, o que mais atrai eles nesse momento, né? Aí no final perguntaram o que faz para conquistar uma moça, você lembra? A minha resposta foi, nunca conte pra elas o que você mais gosta de fazer no momento. Os camaradas não estão sabendo se aproximar das meninas, pastor. Dá um conselho pra esses caras de o que eles podem fazer. Eu separei uma frase aqui de um livro muito bom, Abolição do Homem, do C.S. Lewis. E essa frase ela vai dizer o seguinte, fazemos homens sem peito e esperamos deles virtude e empreendimento. Rimos da honra e ficamos chocados quando achamos traidores em nosso meio. Castramos o animal e exigimos que ele seja fecundo. Então perceba como é que é essa dinâmica. Primeiro, você não mexe na identidade sem primeiro trabalhar a estética. Então o mundo durante muito tempo, especialmente no período pós-guerra, pós-baby boomer, ele começa a mudar a estética masculina. Atingindo a estética, ele começa a mudar a identidade. Mudando a identidade, você começa a ter homens que duvidam se de fato são homens e não sabem como se comportar. Aí vem a consequência. Alguém que foi castrado psicologicamente, como é que ele se porta diante de um outro sexo que agora foi erguido na posição de poder? Então a questão é que a sociedade, primeiro, ela tirou a honra desses homens e agora questiona o porquê que eles não conseguem ser honrosos. É verdade. Primeiro, ela emasculou esses homens e depois exige desses homens que sejam e ajam de forma varonilmente, como nós lemos no texto inicial. Então a dinâmica é que se os nossos jovens, os nossos homens não resgatarem a sua identidade em Cristo, o que nós vamos ver é criar um hiato cada vez maior na igreja, porque as moças estão cada vez mais para frente, cada vez melhores instruídas, cada vez mais avançando nos seus trabalhos, ocupando posições de autoridade e poder. E muitas vezes porque o homem deixou esse espaço. É exatamente isso. Nós não vamos entrar nessa seara, mas há uma leva muito grande de igrejas que
que ordenam mulheres ao sagrado ministério. Não vamos entrar nisso, até porque a posição da igreja presbiteriana é muito clara. Mas o que nós deveríamos fazer é questionar o porquê. Nas nossas igrejas presbiterianas, talvez as pessoas que assistem não saibam, mas os nossos presbíteros e diáconos, os nossos oficiais, são eleitos pela igreja. E em muitos casos, Meirelles, quando chega o tempo de eleger esses oficiais, você não tem candidatos. Você não tem homens para assumir o pastoreio da igreja, porque a função do presbítero é, juntamente com o pastor, que também é um presbítero, conduzir espiritual e administrativa a igreja. E aí chega no tempo da eleição, você não tem. Por que isso? Que coisa, né? Então você enfrenta um mercado amplo, mas cuja mão de obra está faltosa. E com mulheres hoje que elas se posicionam, de certa forma, e se bobear, né, elas vão ocupar todos os cargos nessa área, inclusive exercendo o papel que não é delas, né? Não que a mulher não pode se posicionar, a mulher pode se posicionar em várias áreas, mas existem as funções bíblicas destinadas para homem e mulher. Já que nós entramos nesse tema, eu quero chamar a vinheta de introdução do tema do programa de hoje, que é o tema específico do nosso programa. Nós conversamos um pouquinho com o Felipe Rocha, mas agora nós vamos falar sobre isso que você vai acompanhar aí no vídeo. A Bíblia ensina que homens e mulheres foram criados por Deus com propósitos distintos e complementares, a fim de que pudessem se apoiar em suas jornadas. No entanto, parece que tanto os homens quanto as mulheres estão confusos quanto às suas respectivas funções. As mulheres têm expectativas sobre o papel dos homens na sociedade, no casamento e na família, mas muitas vezes se veem impulsionadas por ideologias ou até mesmo obrigadas pela omissão dos homens a assumir responsabilidades que não lhes pertencem. Isso gera desconforto para alguns homens, enquanto outros parecem não se importar com o fato de alguém estar fazendo o que é a sua responsabilidade. Na verdade, muitos homens não parecem estar dispostos a amadurecer, assumir responsabilidades, sacrificar-se ou demonstrar iniciativa em diversas áreas da vida. E tudo isso aponta para uma crise de masculinidade que precisa ser enfrentada. Diante desse cenário de crise, é essencial retornar às Escrituras para compreender o que significa ser um homem de Deus, quais são as suas características, as responsabilidades e as funções dos homens na sociedade, na igreja, na família e nos relacionamentos amorosos. É sobre isso que vamos discutir no programa de hoje. Olha só que tema maravilhoso, um tema muito importante nos nossos dias, e como você sabe, estou recebendo aqui o Felipe Rocha para a gente poder discutir esse tema. E começando do início, pastor, como é possível ter uma definição, será que é possível, aliás, ter uma definição de masculinidade? Como é que o mundo define a masculinidade? Cara, isso é muito legal, porque a definição que o mundo dá de masculinidade é que masculinidade é uma construção social. Então, sendo uma construção social, ela não é uma verdade perene, fundamental. Varia de acordo com o contexto. Olha só. Ou seja, a masculinidade é aquilo que eu quero que seja. Olha. Quando eu quero exigir, eu proponho uma determinada dinâmica. Quando eu quero reter, eu proponho outra. Então, para a concepção do mundo, masculinidade não tem a ver com identidade e natureza. E a grande dinâmica é que a Bíblia vai tratar isso de forma muito clara. Masculinidade e feminilidade tem a ver com identidade, portanto, natureza. Comparando o que o mundo acha com o que a Bíblia diz, nós vamos ver que o mundo acha que é fumaça, depende do que eu quero. A Bíblia diz que tem a ver com aquilo que eu sou e fui criado para ser. A questão é que, embora a masculinidade ela não seja uma construção social, ela pode socialmente ser desconstruída. E é justamente isso que tem acontecido. Esse é o problema que a gente está lidando hoje. Né? Essa ideia de que, desse relativismo social, cultural que a gente está vivendo, que o cara ele pode se definir como homem num contexto, como homem em outro contexto, e aí vira um camaleão. O cara é homem desse jeito num lugar, o outro é homem desse jeito em outro lugar. É isso mesmo, a nossa sociedade ela está vivendo dessa forma. E biblicamente, você falou que é uma questão de identidade, mas a gente poderia trazer, além da identidade, uma definição de masculinidade à luz da Bíblia? Sim. A masculinidade à luz da Bíblia, por estar relacionado àquilo que o homem ele é na sua natureza primeira, tem a ver com os papéis que ele exerce. Como é que a gente consegue identificar, olhando, fazendo uma ponte com a teologia? Quando a gente fala Messias, Cristo, o que isso não significa? Algumas pessoas acham,
quando falamos de Jesus Cristo, é como se Cristo fosse o nome composto de Jesus. Mas, na verdade, Cristo é justamente a junção dos 3 ofícios. Porque para ser Messias, ele precisava ser ungido, então evocava aquela imagem do Antigo Testamento da unção derramada, que era o profeta, que era o sacerdote. Homem tem a ver com aquilo pelo qual ele foi criado para ser, que é para ser provedor, que é para ser o sustentáculo da família, que é aquele que quando tudo desmorona, às vezes ele não tem a resposta, mas ele vai dizer, vai ficar tudo bem, porque o pai está aqui. Essa é a função. Então, eu posso dar definições baseadas em estética, e é por isso que você vai ter movimentos de red pill, aquela galera que, na verdade, é só um feminismo levantado ao contrário. Acontece que se você não entender a identidade e qual é o ofício associado a essa identidade, você vai ficar divagando. A questão é olhar para aquilo pelo qual Deus criou o ser humano. E qual é a definição melhor? É olhar para Adão. Adão não foi colocado no Jardim do Éden para jogar videogame o dia inteiro. Não foi colocado no Jardim do Éden para ficar passeando. Ele foi colocado com uma função. Ele deveria administrar. E para administrar, você tem que ser responsável. Maturidade, ordeiro, saber quem é, saber o que quer, saber o que está fazendo. Então, todos esses ofícios têm a ver com a natureza, e a natureza define, então, o que de verdade é a masculinidade. Maravilha. Então, se você pudesse me dizer, Júnior, é importante a gente discutir esse tema à luz das escrituras, você diria porque realmente ficou relativizado, né? A questão social de que o homem pode ser isso, o homem pode ser aquilo. Então seria essa a ideia, nós precisamos discutir à luz da Bíblia o tema masculinidade, porque sem isso a igreja vai continuar sofrendo da maneira que está. A igreja precisa de homens que entendam quem é que são. O mundo ele vai lidar com essa dinâmica dizendo que o homem não chora, não é? Na verdade, o homem não é que ele não chora, o homem ele não choraminga. O homem ele não vai ficar pelos cantos por ter sido decepcionado por alguma coisa, se lamentando, porque ó vida, ó céus, tudo dá errado para mim. Meu irmão, caiu, levanta, é igual o papai falava quando você é pequeno, levanta, a vida que segue. Quando a igreja não tem esse perfil, vamos aqui tirar a figura, que é evidente o Espírito Santo que edifica a igreja através do poder de Cristo, mas quem é que defende a igreja? Quem é que mantém os ofícios da igreja funcional? Se a gente não ensinar as nossas crianças a serem homens, como é que essa igreja vai se posicionar diante de uma sociedade que não tem princípios e não tem valores? Então, essa necessidade de abordagem, ela não é só urgente, ela está atrasada. Nós não estamos iniciando agora porque nós vimos uma necessidade. Essa necessidade já tem uma lacuna de décadas. Desde 1960 a gente está vendo até um pouco antes a desconstrução da masculinidade, e agora que a gente está entrando e abordando esse tema, né? Então a gente está correndo atrás do prejuízo porque essa geração que é baseada na libertação sexual, ela criou uma lacuna muito séria. Você pegava a maioria dos lares, era muito raro você ver uma criança que tivesse nascido num lar sem a figura do pai e da mãe. Uhum. É evidente que tinha toda uma série de distorção, às vezes o pai ele era mais grosso, ele só estava vinculado à questão do sustento, não tinha tanta relação do carinho. As suas distorções por causa do pecado aconteciam, mas a figura estava lá. Uhum. O que acontece hoje, e cada vez mais, é que meninos estão criando em lares que não tem nenhuma figura masculina a quem imitar. Não tem referência. Então ele vai ter uma referência de uma mulher guerreira, e louvado seja Deus por isso, mas como é que essa mulher responde aos desafios? Uhum. É necessariamente diferente da forma que um homem responderia. E é exatamente por causa dessa lacuna que esse menino agora não sabe como lidar com outras meninas. E eu conto um caso muito rapidinho. Chegou em aconselhamento, uma certa vez, uma moça que veio reclamar que convidou o namorado para almoçar em casa, e o rapaz virou para ela e disse: sua comida tá meio estranha, a comida de mamãe é mais gostosa. Então, numa coisa simples de um relacionamento ali que tá acabou ali. Não sabia conversar com a menina. Mas por quê? Porque tá acostumado com a mamãe colocar a comida no prato, numa dinâmica de cuidado maternal, porque o amor do pai é diferente. Uhum. O amor do pai, ele é um amor corretivo. O amor da mãe fala: coitada da criança, caiu, dá aquele beijinho no joelho. Como é que o pai fala? Levanta. Vamos, filho, bora. Vamos, caiu, levanta. Então, o amor do pai é um amor disciplinador. E o que forma a nossa masculinidade é justamente esse amor que nos disciplina e que nos ensina que o mundo ele não é um mar de rosas. Uhum. A gente vê essa cena de Rock, que é muito legal, quando ele está discutindo com o filho dele. O mundo tem relação com o quanto você suporta tomar pancada. É verdade. E nós não estamos ensinando mais os nossos meninos a apanharem.
Nós não estamos ensinando mais as nossas crianças a lidar com frustração. E quando a gente fala de apoiar, a gente está lidando justamente isso, a frustração. Porque o mundo vai nos frustrar e ele nos frustra o tempo todo. E se você não tiver peito para encarar as frustrações, chorar não vai adiantar, né, pastor? Exatamente isso. Pois é, agora uma questão importante, você tocou na questão de uma sociedade destituída dos seus princípios e valores. E a gente sabe que essa questão cultural, os costumes eles podem variar de tempos em tempos. Inclusive, alguns costumes que eram válidos para o homem lá no Antigo Testamento, hoje a gente já não usa tanto, igual não pode rapar o lado da cabeça, não pode cortar a barba, são costumes. Então hoje, esteticamente, olha, você está com essa barba muito bem feita e arrumada, né, bem posta a barba, poxa, então deixa a barba, ou se quiser cortar um pouco mais, corta. Mas questão de valores. Os homens de hoje, se a gente olhar para eles, a gente vai ver uma distância gritante entre os homens de hoje com os homens bíblicos, né? Olha, eu me arrisco a dizer que, na verdade, não. O contexto moldava certas estruturas de poder, mas a raiz do defeito estava lá. A gente pega, por exemplo, o exemplo de Abraão. Abraão, a sua esposa era bonita, e aí quando ele vai descer para o Egito, o que ele fala para ela? Diga que você é minha irmã. Olha aí. Porque ele preferia que sua esposa fosse tomada como mulher dos outros, estuprada, do que ele perdesse seus bens. Por causa desse comportamento, como é que Isaac age com a sua esposa depois? Diante do mesmo rei. Diante da mesma estrutura de poder. Como é que ele age? Da mesma forma. Como é que esse Isaac, agora que recebeu essa estrutura de masculinidade distorcida, como é que ele age com Esaú e Jacó? Nossa. Ele protege um enquanto o outro é preferido da mãe. Então perceba que o mal de uma masculinidade desconstruída, evidente que o tempo ele evita determinados excessos. Mas a raiz é a mesma. É por isso que o lema da reforma é uma igreja reformada está sempre em reforma. Porque com o tempo a gente se distancia e a questão é que a gente precisa voltar. Mas é evidente que aquele tempo, se você ser homem, era claro que você era homem. Porque a estética do ser homem, ela estava claramente definida. Acontece que hoje eles perceberam que a melhor forma de não só distorcer a identidade, mas de acabar com a identidade, é mudar essa estética do homem. Nós não estamos aqui falando de que ser homem é aquele cara que vai cuspir no chão, vai falar, não é isso, mas tem a ver com a postura. Um exemplo, quando nós éramos meninos, o que os nossos pais ensinavam? Se você apertar a mão de um colega fazendo um combinado, cumpra a sua palavra. E hoje? É baseado no o que eu ganho com isso. Então, mudou-se a estética do homem, a maneira qual ele se comporta, deturpou sua identidade, e agora, então, esses meninos estão perdidos nessa sociedade que não tem mais padrão, e aquelas raízes do pecado que se encontram desde o lado mal, agora encontram um terreno muito, muito mais fértil para aflorar. Se antes havia limitações culturais, hoje já não há mais nenhuma. Pois é verdade. Então a raiz mesmo do pecado, ela está presente em nós o tempo todo. A gente tem que ficar nessa luta aí para que a gente possa se portar de maneira correta. Faz todo sentido. Mas a gente também vê Abraão, por exemplo, ele teve esse comportamento inadequado nesse contexto, mas ele também se junta com os reis e vai à guerra lutar, se não me engano, por Ló, não é isso? Sim. Se não me falha a memória aqui agora. Mas hoje parece que houve uma castração geral da masculinidade. Não é em um aspecto que o cara falha, dois aspectos. O cara, a masculinidade, hoje ela é uma falha em muitos aspectos, né? Você vê que o homem não se porta decentemente diante de sua esposa, diante da sua mãe, diante das outras mulheres na rua, às vezes nem mesmo diante dos filhos ele se porta decentemente. Então a gente poderia dizer que hoje a gente está vivendo uma crise de masculinidade? Total, porque virtude e vício foram confundidos. Virtude e vício falam de hábitos morais. Vício é aquilo que é ruim, pecaminoso, virtude fala aquilo que é santificação. Só que os dois se constroem da mesma forma, que é imitação e repetição. Só que hoje, para esse mundo, o padrão de hábito moral correto é aquilo que é fraqueza. Vou dar um exemplo aqui. O homem, ele precisa ser capaz de gerar violência. O que eu quero dizer com isso? O homem, ele precisa ter, assim como Abraão, que precisou se colocar numa guerra para defender o mais fraco, ele precisa estar pronto para defender a sua família. É isso que a Bíblia coloca. Aonde que está a virtude? É eu ter a capacidade de gerar a violência e não gerar. É eu saber o momento que eu devo agir e o momento que eu devo recuar. O momento que eu devo me impor, mas o momento que eu devo parar. Porque se eu sou fraco, eu não sei me defender, eu não sei defender minha família, e eu dizer que eu não quero briga, não é uma virtude, porque eu não tenho que controlar nenhum instinto. Sim.
Na verdade, eu estou só sendo aquilo que eu sou, ou seja, um fraco. O que o mundo fez? O mundo confundiu virtude com vício, e então pegou tudo que era vício e elevou ao grau de virtude. Então o ser humano, o homem especialmente, ele não deve se defender mais, o homem ele não deve ter uma postura diante das pessoas, o homem é normal que ele tenha um comportamento feminilizado, o homem é normal que não tenha trejeitos masculinos. Tudo isso por quê? Porque se criou a ideia de que os vícios são mais importantes porque a fraqueza é a nova moda do momento. Então tudo aquilo que era pro homem fazer, não precisa, você não precisa ser assim. Então transformou esse ser humano, como aquela frase que nós lemos de C.S. Lewis, tirou tudo do homem a sua honra, tirou o seu peito, a sua parte principal, o seu sustentáculo, e agora nós estamos assustados, porque esse menino não sabe apertar uma mão com firmeza, esse menino não sabe conversar olho no olho, esse menino quando pede para ele, cara, você promete isso? Ele diz que promete, ele vira as costas, vai fazer aquilo que ele acha melhor. Vai fazer totalmente porque diferente. Os vícios morais foram levados ao grau de virtude, todas as virtudes foram relegadas a um segundo, terceiro, quarto, ou talvez último plano. Isso é uma questão muito cultural também que a gente tá vendo, né? Uma influência da cultura na masculinidade, muitas vezes uma influência que ocorre por causa da ausência do pai, conforme nós falamos agora há pouco. Você acredita que a ausência do pai no lar é o principal problema para que um homem seja homem de fato hoje em dia? Sim. A nossa mente, ela funciona por imagens, tá? Então eu preciso dos meus órgãos, seja as mãos, seja os olhos, para captar essa imagem, processar essa imagem e colocar no meu depositário, no meu arquivo. E a qualquer momento eu posso evocar essa imagem para que então estruture a maneira da qual eu vou fazer alguma coisa. O que eu quero dizer com isso? Que o tempo todo nós somos bombardeados com imagens. Seja a imagem da academia com o corpo perfeito, ao mesmo tempo seja com a imagem de um homem todo choroso e feminilizado num programa qualquer de televisão. Tem um negócio lá da vaca, como é que é a vaca sentada na cadeira? Fala essa daí, como é que é? A gente sempre faz a brincadeira. Imagine aí uma vaca amarela fumando um cachimbo sentado numa cadeira de balanço. Ninguém nunca viu essa estrutura, mas por que mentalmente você consegue montar isso? Porque um dia você foi exposto a esse tipo de imagem. Acontece que essas imagens, elas ficam no subconsciente e a qualquer momento elas podem ser chamadas à existência. Elas vão ficar para sempre lá. Mas essas imagens que nos cercam, tem um autor que chama James K. Smith, ele vai dizer que são liturgias culturais, elas vão nos formando. Então essas imagens que o mundo coloca o tempo todo, elas vão dizendo o que é ser masculino. E o que isso tem a ver com a ausência do pai? Se ele não teve uma imagem de um pai presente, o mundo não deixa nenhum espaço vago. Ele sempre vai fornecer uma imagem. Vai ter uma influência. Vai ter uma influência. E qual é o problema disso? Que essa imagem vai ficar gravada no seu subconsciente. Então, no momento que ele precisa responder, ele vai trazer da onde a imagem? Daquilo que um dia ele foi exposto. Por isso que é tão importante os pais tomarem muito cuidado com aquilo que os seus filhos consomem, com as suas amizades, porque tudo isso são imagens que vão ficar gravadas para a eternidade do seu coração. E depois, meu irmão, para trabalhar isso é difícil. Pois é, a gente vê uma geração de garotos querendo imitar os youtubers. É uma geração de garotos tentando, eu quero parecer com ele, porque ele parece maneiro. Mas ele parece maneiro justamente por falta de um pai presente, né? Agora, para a gente poder contextualizar, que uma pergunta importante é, qual que é a diferença entre masculinidade bíblica e machismo? Você poderia explicar para a gente como diferenciar essas duas coisas? Maravilhoso. A masculinidade bíblica, ela está baseada na percepção de quem é Jesus. O amor que a Bíblia coloca acerca de Jesus pela igreja, lembrando que o casamento é uma maneira da qual Deus nos deu para entender o relacionamento dele, de Cristo Jesus, com a sua igreja. Então, para eu entender o que é homem, eu preciso olhar para Jesus. E qual é a forma que Jesus amou a sua igreja? É um amor sacrificial. É um amor que está pronto para sacrificar o seu ego, a sua vontade, as suas manias, os seus quereres, para que a sua esposa e os seus filhos possam estar seguros. Maravilha. E quando eu digo que eu estou pronto para morrer pela minha esposa, isso enseja do lado positivo, em que eu preciso estar pronto para viver por ela. Olha. Então a maneira com a qual eu vou agir
precisa estar baseado nesse amor sacrificial. E o É meio que às vezes machismo, eu tô ali querendo morrer por ela, mas não sou o não homem... estou pronto para viver. Não tô pronto pra viver. Porque eu dizer que estou pronto para morrer é um conceito bonito, mas ele é muito abstrato. Aham. Dificilmente alguém vai entrar na sua casa e você vai ter que usar de força física para contê-lo. É verdade. Então é muito mais fácil eu trabalhar na abstração do que naquilo que é concreto. Então, o cara pode conquistar a mina falando com ela assim, olha, eu morreria por você, por você eu largo tudo, Sim. né? Igual a música fala. Mas agora, na prática, o que eu faço de fato por você, né? É. E aí a diferença entre essa abnegação e o machismo, você ia falar agora sobre o machismo. O machismo ele nada mais é do que um levantar a si mesmo um altar de adoração. Olha, É quando eu estou no centro e as minhas vontades são as mais importantes. Então, o machista, ele vai olhar para a mulher como um ser inferior. Alguém que está ali para servi-lo. Ao contrário da Bíblia, que vai dizer que é ele que deve servir. Ele vai ver para a mulher apenas em alguém que está ali para lhe fornecer prazer sexual. Para alguém da qual ele pode transitar na rua como um troféu, um pedaço de carne a exibir. Então o machismo, ele não tem nenhuma relação com a masculinidade bíblica. Pelo princípio norteador, o machismo, ele é a idolatria do alto ego. Mas a masculinidade bíblica é um amor sacrificial. Então são duas coisas que são absolutamente antagônicas. então quando a gente está falando de masculinidade, a gente não está falando de machismo. Fala comigo, Pepe Vitor. Fala, eu tenho uma pergunta que, sinceramente, deu uma bugada aqui na minha cabeça. Deixa eu te perguntar, da mesma forma que a mulher, segundo a Bíblia, está como auxiliadora, o homem também está como auxiliador da mulher? Vamos lá, uma seara interessante. A definição de auxiliadora, quando a Bíblia traz isso lá em Gênesis, a gente precisa entender que é o mesmo título que outras passagens da Bíblia vão dar para o próprio Deus. Então, ser auxiliadora não é um ser mais fraco. Quando a gente pensa em auxiliar, no meio corporativo, é alguém que não tem a mesma qualificação do chefe. Ele está ali para fazer serviços mais simples. Na Bíblia, o auxiliador não é isso. É o próprio Deus, na maioria das vezes, né? o próprio Deus que está ali para auxiliar o seu povo. Então, essa distinção de graus não existe. Então, nesse sentido, o ser humano, ele se complementa, que a nossa ideia aqui é complementarista, então os dois se auxiliam. Mas o termo auxiliadora, ele está linkado à mulher, porque a sua função é diferente. A função do homem é justamente fazer a administração desse todo. E o da mulher é proteger o homem nessa estrutura. É justamente fazer com que essa administração aconteça. Então é evidente que um vai auxiliar o outro, mas quando trata de papéis, tem essas diferenças em relação ao governo e a maneira que esse governo acontece. Maravilha. Agora, já ficou claro para mim aqui hoje que estamos vivendo uma crise de paternidade também, a ausência dos pais dentro dos lares. No passado, os pais, e hoje eles devem ser, mas no passado eles eram mais presentes, eles eram a principal influência dos filhos, a referência, e hoje eles estão saindo um pouco, abandonando um pouco essa referência. Inclusive, nós estamos vivendo um tempo tão complicado, mas tão complicado, que os homens que são pais, eles ainda estão precisando aprender sobre masculinidade. Neste contexto, os pais não estão preparando, os pais que estão presentes, eles também não estão preparando os filhos para serem homens de verdade. Correto, pastor? Absolutamente. É impressionante como a verdade da Escritura deixou de ser o centro das nossas vidas. Nós nos ocupamos em gastar muito tempo em respondendo questões que ninguém faz, que apenas alimentam o ego do saber teológico. Mas ao mesmo tempo, e eu não estou dizendo que não são importantes, mas ao mesmo tempo nós olhamos para as nossas igrejas e tem uma crise de santificação gigantesca. Porque a Bíblia vai colocar que a santificação do casal depende de quem? É a mulher que santifica o marido e o marido que santifica a mulher. Estamos ocupados em acessar o Monte Olimpo do saber, mas ao passo que aqui, na terra dos viventes, a gente não está conseguindo aplicar isso. E qual é o resultado dessa ausência de instrução? É que esses homens estão casando. Estão casando mal, mas estão casando. E estão tendo filhos, porque é natural que se você tem uma relação sexual, em algum momento vai vir a procriação. A ainda que não estejam preparados. Ainda que não estejam preparados e nem que desejem. Né? Como é que isso vai acontecer? É um despreparado guiando o outro, e é justamente aquela imagem que a Bíblia traz de um cego guiando o outro. Tem um ditado que é atribuído aos chineses que o tempo difícil cria homens fortes criam tempos bons criam homens fracos,
e homens fracos criam tempos difíceis. E assim a gente vai rodando. Nós estamos justamente nessa fase de que alguém trabalhou no passado para nos permitir um tempo bom, mas esse tempo bom acomodou a galera. E aí ficou suscetível a buscar respostas em lugares mais diversos possíveis. Ok, então nós temos a ausência da influência paterna, nós temos a mídia ali bombardeando os nossos jovens. Qual o papel da igreja e de um pastor bíblico que exerça a sua masculinidade bíblica para essa geração? Primeira coisa é que o próprio oficial ele precisa saber quem é. E isso não tem só a ver com a sua formação, mas tem a ver com a certeza de sua identidade. Então, nós precisamos fazer uma análise muito séria do nosso coração para saber o quanto da nossa cultura já não nos influenciou e nos moldou. Porque muitas vezes o que nós achamos que é um padrão bíblico nem é tão bíblico assim. Então depende desse homem, desse pastor, estar pronto justamente para que ele exerça algum tipo de paternidade sobre outros homens. A Bíblia não nos chama a caminhar sozinho. E a ideia de uma vida de discipulado não é um programa na qual eu me reúno 5, 6 vezes e trago em 5, 6 lições. O discipulado ele é tão impressionante que ele tem relação com a vida. Porque o termo discípulo, discipulando, discipulador, eles são temas complementares. Porque a Bíblia, quando olha para o crente, ele já coloca ele como discípulo. E todo discípulo ele é um discipulador. E todo discipulador ele é um eterno discipulando. Então esse jogo ele não termina. Então o discipulado ele tem a ver com vida. E vida partilhada. Eu não posso caminhar na estrada sozinho. Tipo Paulo e Timóteo, Paulo e Tito, meu filho, meu verdadeiro filho na fé. Eu preciso de pessoas para caminhar. A Bíblia vai falar muito isso, né? Que como ferro afia o ferro. Eu tenho um amigo muito próximo, pastor Silas Júnior, eu sempre digo para ele, contextualizando esse versículo, que é nas tretas que a gente descobre os parças. Contextualizando a questão do ferro afia o ferro. E como é importante a gente ter pessoas a quem dividir a vida, porque são pessoas que vão olhar para nós e vão dizer, olha, você está vacilando, meu irmão. Você precisa se readequar. Se você está sozinho, o que acontece com você? Você vai... Presa fácil. Presa fácil. Por isso, precisa olhar para si, entender como é que está esse coração, fazer uma análise séria, precisa ter bons exemplos para imitar e repetir, precisa ter um ciclo de amigos e precisa entender que a igreja precisa ser corretamente ordenada nas suas paixões. Justamente aquela imagem que Agostinho coloca. Porque se nós fomos criados para Deus, nós só encontramos descanso enquanto estamos nele. A questão é que todas as demais coisas do mundo não vão satisfazer. Verdade. Mas para isso eu preciso corretamente ordenar esses corações. E não dá para fazer isso, meu irmão, se eu não olhar para Jesus e eu não olhar para a Bíblia. É verdade. Agora, em relação às mulheres, a forma como os homens estão se portando com as mulheres hoje em dia também está um pouco distante do padrão que a Bíblia exige de um homem em relação a uma mulher, não é, pastor? Sim. Falta atitude, falta postura, falta maneira correta de falar. Você vê, as brincadeiras são muito desproporcionais. Não dá para você tratar uma menina da mesma forma que você trata um amigo seu que vive a eterna quinta série. Afinal, os 50 primeiros anos de um homem é sempre os mais difíceis. Aquela quinta série dificilmente sai do nosso coração. Mas eu posso, da mesma forma que eu ajo com meu amigo, tratar uma menina? Como é que eu me posiciono diante dela? Então, isso é dentro da igreja. Tá? Você vai ver meninos que não sabem chegar na menina para conversar, não sabem chegar... E não tem segredo, né? Você chega lá, tudo bom? Prazer, sou o Felipe. O cara fica com vergonha. Parece que a mulher vê um monstro diante do cara e o cara não se aproxima, não é isso? Mas aí você chama o cara pra trocar ideia de Naruto, ele vai te falar todos os personagens. E não tem problema você saber. A questão é que nós estamos gastando muito tempo com cultura inútil. Nós estamos dedicando grande parte da nossa vida para saber coisas que não são para a eternidade. Coisas que são fumaça. Enquanto aquilo que deveria moldar a maneira com a qual eu vejo o paradoxo da vida acaba se esvaindo pelas nossas mãos. Usando mais uma vez a imagem de Eclesiastes, vaidade, vaidade. Ou seja, aquela fumacinha que sai de uma chaleira qualquer, eu tentando agarrar com a mão essa fumaça. Então eu dedico tempo naquilo que não vai saciar a minha alma e chega no momento de aplicar na realidade, eu não sei me importar. Agora, é interessante também que nós estamos vivendo um tempo de tanta pressão sobre os homens que isso já existia no passado, mas parece que hoje ainda mais. Os homens estão sendo impulsionados a saírem se relacionando com outras meninas, com várias meninas, para tentar demonstrar que eles são homens. E aí nós vamos ver uma geração de homens que estão
ferindo as mulheres e que eles não estão se portando adequadamente como homens. Você percebe, faz essa leitura da sociedade atual? Isso é uma verdade tão absurda. E a resposta que a sociedade deu a essa demanda é interessante. A sociedade pensou o seguinte: olha, então, se você tem a figura do homem galinha, o homem que sai ficando com várias meninas, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma figura de uma mulher que vai escolher melhor? Não, infelizmente então vamos fazer a figura de uma mulher que, para responder o vício do homem, ela vai fazer o mesmo defeito dele. Então hoje você tem meninas que desde muito cedo se relacionam com diversos homens e acreditam que isso é virtude. Porque o cara só tá conseguindo tentar impor sua masculinidade ficando com várias porque tem várias querendo ficar. Então, olha só, o mundo primeiro deturpa o que é ser homem, para depois, nessa resposta deturpada que ele mesmo criou, ele cria uma outra postura da mulher. Tudo com o único objetivo, de destruir a boa criação de Deus. Então aí ficam os dois linkando seus vícios e cada vez mais aumentando o seu séquito de pecados. A questão é que nós estamos vendo isso hoje. Como é que a gente pode projetar essa mesma realidade para daqui a 10, 15 anos? Agora, como um homem bíblico ele deve se comportar no contexto de um relacionamento, namoro, noivado e principalmente no casamento? Tá. Eu gosto muito de olhar alguns exemplos bíblicos, tanto de forma negativa quanto positiva. E eu acho que uma boa postura de um homem bíblico é justamente ter a mesma postura de José, esposo de Maria. Alguém da qual a teologia protestante não gosta muito de citar, para não cair num romanismo, mas é uma figura fantástica. Porque ele se coloca numa posição muito difícil. Você imagina a sua noiva, que provavelmente era uma adolescente, agora ali está grávida, e ela diz para você que está grávida do Espírito Santo. Se o anjo não aparecesse, como é que é acreditar nisso, né? E mesmo que um anjo aparecesse para você, aparecesse para mim, eu não sei qual seria muito a minha resposta. Mas como é que José se comporta? De forma absolutamente como um homem. Ele assume a responsabilidade. Ele tranquiliza Maria. Ele caminha com ela. Imagine José pegando Jesus a primeira vez nos braços. Vale a pena destacar, porque às vezes a gente pode estar impondo também a imagem de um cara perfeitão. Sim. José chegou um momento que ele pensou em sair fora, até para poder preservar a mulher e tudo, mas também demonstra uma fraqueza dele naquele momento, mas aí depois ele procede varonilmente, não é isso? Um outro exemplo que eu daria depois seria de Ananias, né? Quando está o processo de salvação, de conversão de Paulo. Quando Jesus aparece para Ananias e fala para ele ir lá conversar com Saulo, ele fala, mas espera aí. Mas é esse cara que veio de Jerusalém para arrastar o povo pelo cabelo que o senhor quer que eu vá? Ou então, essa fraqueza natural nossa diante do desafio é normal. A questão é, o que eu faço quando o medo bate à minha porta? Eu posso fazer como naturalmente alguns fariam, congelar e não responder adequadamente. Afinal, evitar e fugir é mais fácil. Chorar. Ou então, eu olho para o problema e mesmo com medo, uma vez que eu estou confiado em Jesus, eu avanço. José faz isso. Ele tem aquele momento de relutar, mas ele entende que a missão que lhe foi concedida era maior do que ele mesmo. Então é entender, para ser esse homem masculino, entender que aquilo que nós fazemos é muito maior do que nós. Porque aponta para o próprio Senhor Jesus. E uma sociedade que carece tanto de identidade e de bons exemplos, qual é a nossa função? É justamente ser essa mensagem que o mundo pode ler. Está tudo destruído, mas o mundo pode olhar para nós e dizer, olha, tem ali um padrão. Maravilha. Então agora, pra gente, infelizmente o tempo está acabando aqui, pra gente finalizar, eu queria que você falasse para esses homens aí acerca de um personagem bíblico, além de Jesus, que é um padrão legal de masculinidade que a gente poderia observar e por que esse homem é esse padrão de masculinidade. Separou alguém pra gente aí? Separei sim, Ananias, texto de Atos que é maravilhoso, esse que a gente citou agora há pouco. Ananias, ele é um dos presbíteros da igreja, um dos pastores da igreja, que vive um período de que o evangelho cresce absurdamente, então surge a figura de Paulo, o grande perseguidor, esse Paulo que tinha um bom relacionamento político, pega cartas, vai até a Síria, Antioquia, lá para prender os crentes que estavam, e tem então o surgimento desse personagem. A Bíblia não trata muito acerca de quem era antes, e de forma muito impressionante, a Bíblia não trata nada sobre ele depois. A tradição vai colocar ele como um dos pais da igreja, que depois é martirizado, mas na Escritura nós não temos quase nada dele, a não ser essa história. Ananias foi alguém que atendeu o chamado de Deus.
Ananias foi alguém que, apesar do medo, ele escolhe servir a Deus. Ananias é alguém que cumpre a missão que a ele foi designada. E Ananias é alguém que, no momento que a sua missão está cumprida, ele sai de cena, praticando o autoesquecimento. Ele não quer glória para si. O que nós lidamos hoje é que esse coração pecaminoso que é em nós, ele quer o tempo todo que os holofotes estejam em nós. Ele quer que a glória seja nossa. Então, quando eu atinjo o coração de uma pessoa com uma boa palavra, a glória vai para quem? Para Deus? Não, para mim. Então, um verdadeiro homem é como Ananias, que pratica a missão de forma bem-sucedida, não porque ele é forte, mas porque ele confia em Deus, mas ele sabe praticar o autoesquecimento. Ele está aqui para servir. O que nós precisamos hoje é de homens servos. Maravilha, pastor. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Deus abençoe a sua vida. E você que está aqui agora comigo, você vai acompanhar a nossa chamada para o nosso congresso de revitalização e plantação de igrejas. Acompanhe aí. Deus nos deu a missão de fazer discípulos de Jesus em todas as nações. É tempo de avançarmos. De 16 a 18 de maio, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza o 13º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas com o tema Deus ordena que avancemos. Palestras com os reverendos Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Roberto Brasileiro, Samuel Vieira e Otávio Campos. Além da participação dos pastores Rafael Abdala e Carlito Paz. Acesse o site www.plantaçãodeigrejas.com.br sem o cedilha e o tio e garanta já a sua vaga. Junte-se a nós. Realização Igreja Presbiteriana de Pinheiros e Junta Missionária de Pinheiros. Apoio EAD Mackenzie Polo Pinheiros, Editora Ezion e EAD Pinheiros. Transmissão IPP-TV, 13º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas. Deus ordena que avancemos. Eu perguntei para os seguidores do Namoro com Propósito lá no Instagram o que eles acham desse tema. É interessante que a Patrícia Lopes, ela escreveu assim, ó: um homem bíblico deve ser comprometido genuinamente com Deus. Ele é responsável, confiável e fiel aos princípios bíblicos. É íntegro moralmente, de conduta irrepreensível, ele é conhecido por sua honestidade, sinceridade e retidão. Essas são algumas características bíblicas. Olha, uma visão clara aí da masculinidade bíblica, né? O Aleph Pereira escreveu assim: a própria masculinidade está em falta nos homens nesses últimos anos. A Lê Doces escreveu: sinto falta das características de protetor e provedor nos homens, mas entendo que se as mulheres não se posicionarem como mulheres de padrão bíblico, fica difícil mesmo. A Ana Patrícia escreveu: passou longe. Aff, homens sem atitude aceitam de boa que as mulheres mandem neles, mulheres feministas estragando os homens que era para ser o chamado macho alfa. A Rúbia, massagista, escreveu assim, ó: acho que o homem moderno combina certinho com a mulher moderna. Eu, conservadora, sinto falta de homens que querem compromisso e responsabilidade. E aí, concorda com um desses comentários? Deixa aqui no comentário da nossa transmissão o que você acha sobre os comentários desses irmãos. Acompanhe comigo aí um convite que eu tenho para você para participar do nosso encontro de namorados e noivos. Uma novidade incrível na programação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros é o encontro de namorados e noivos. Uma reunião semanal onde você poderá aprender princípios bíblicos para a edificação de relacionamentos firmes e inabaláveis. As reuniões acontecem toda quinta-feira, às 20 horas, na Avenida Professor Manuel José Chaves, número 300. E para saber mais informações, fale com o evangelista Júnior Meirelles pelo WhatsApp DDD 33 99140 4605. E para fechar o programa de hoje, eu separei aqui 5 dicas bíblicas para você, maninho, se tornar um homem de verdade. A minha primeira dica é:
leia a Bíblia e descubra as características do homem que você deve ser. A Bíblia ela vai nos dizer em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, falando a respeito dela mesma, vai dizer que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ela é o nosso manual. Se você não lê o seu manual, você vai passar longe de ser o homem que você deve ser. Quer ser um homem bíblico, um homem de Deus, um homem que vai impactar a sua geração, um homem que vai se posicionar corretamente diante da sociedade, diante das mulheres? Leia a Bíblia e descubra o que ela diz sobre o que é ser um homem de verdade. A minha segunda dica é: se esforce para amadurecer. Olha, o apóstolo Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Para ser homem de verdade exige esforço. Você tem que estar descontente com ser um menino, aquele menino de sempre. Você precisa se esforçar para abandonar as coisas de criança e buscar amadurecer. Até porque crescer é inevitável. Todo ser vivo cresce. Amadurecer é opcional. Se esforce para poder amadurecer, busque bons exemplos, abandone as coisas de meninos para que você seja, de fato, o homem que você deve ser. Em terceiro lugar, a minha dica é: controle os seus apetites. Olha esse texto de Provérbios, capítulo 25, verso 28. Olha aqui para mim, o texto diz assim: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Não serve de proteção para si, não serve de proteção para os outros. É uma cidade sem muro, pode ser invadida a qualquer momento. Lembra do conselho que nós lemos lá no início, que Paulo estava dizendo que os homens deveriam ser vigilantes? Olha, você pode ser vigilante o tanto que for, se a sua cidade não estiver protegida, se a sua vida não estiver protegida, o inimigo pode vir de tantos lados que você nem percebe. E isso diz respeito aos apetites. Tem homens que são controlados pelos seus desejos. Eles não conseguem impor sobre os seus desejos, eles ficam olhando para as mulheres de maneira inadequada, eles acessam conteúdo pornográfico que alimenta ainda mais esses desejos. E Paulo está dizendo aqui que eles são como uma cidade sem proteção. Não adianta estar vigilante se você não controlar os seus apetites. Então aprenda a controlar os seus desejos. Impeça que eles te dominem. Ou você controla os seus desejos ou eles controlam você, tá? A minha quarta dica é: trate as mulheres com pureza. Outro conselho de Paulo. O apóstolo Paulo é fantástico. Ele fala muito sobre essa questão da masculinidade. E aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 2, ele diz: trate as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, com toda a pureza. Então, nada de ficar olhando para as mulheres com um olhar impuro. Você até pode, num olhar assim, rapidamente, ter olhado para uma mulher, mas você não pode ficar ali nutrindo aquele olhar, olhando para ela com desejos impuros, deixando esses desejos entrar no seu coração. O primeiro olhar é inevitável, afinal você enxerga, você tem olhos, e aí você vai acabar vendo. Mas você pode mudar o seu foco, olhar para outras coisas e evitar que esses olhares tragam pensamentos impuros para o seu coração. E a minha quinta e última dica, também mais uma dica do apóstolo Paulo, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12, ele vai dizer para o seu discípulo Timóteo, seu filho na fé, para que ele não deixasse que ninguém o desprezasse por causa da sua mocidade, mas pelo contrário, ele deveria se tornar um padrão dos fiéis. A minha dica, portanto, é: torna-te um padrão para os outros homens. Busque ser um homem que vai ser inspiração, modelo para os outros homens. O apóstolo Paulo ainda diz que ele deve ser padrão para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Deixa Deus te levantar como uma boa influência para outros homens. Torna-te, portanto, um padrão para os homens da sua geração. Bom, para encerrar, eu quero indicar para você aqui um livro. O livro Felicidade Sem Plateia Dura Mais. Eu tive a alegria de escrever esse livro, e nesse livro eu trato sobre você não ficar espalhando os seus planos, os seus sonhos, seus objetivos de vida, seu relacionamento. Tem um homem que ele fica contando sua intimidade com a namorada para outro homem. Olha, quanto mais você falar sobre os seus planos e sonhos, mais pessoas interessadas nele você vai ter.
Quanto menos você falar, mais muros de proteção você vai criar ao redor do seu relacionamento. Bom, quero passar para você aqui a agenda da nossa igreja, tá? Nós temos uma vasta agenda, muitas atividades para você que deseja participar aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Já começamos na segunda com Conexão com Deus às 20 horas. Toda terça-feira, para você, moça, que está em casa, nós temos o Mulher Esperança às 14h30 aqui na nossa igreja. Quarta-feira nós temos o Somente pela Graça. Quinta-feira nós temos o Encontro de Namorados e Noivos. No sábado, nós temos uma programação para adolescentes começando às 15 horas e às 18 horas a programação para a mocidade. E no domingo, nós temos culto às 8 da manhã, escola bíblica dominical às 9h30, culto às 11, culto às 17 horas e culto às 19 horas. Você que é do estado de São Paulo, você pode vir participar conosco aqui presencialmente. E você que é de fora, você sabe, você pode acompanhar tudo pela IPP TV, a sua TV missionária. Você não vai perder nada. Tá vindo aí o programa Bem Casados, com o pastor Vinícius e a Michele, e eu vou estar com eles aí para a gente poder tratar sobre pureza sexual e pornografia. Continue conosco, um abraço e até a próxima sexta-feira. Até mais!